Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu estou aqui com a Samira e ela é terapeuta. Dá um oizinho aqui pro pessoal, Samira. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um botox no cabelo dela e enquanto isso nós vamos conversar e tirar algumas dúvidas que você tem em relação à terapia. Estou aqui com a Samira e o produto está agindo no cabelo dela. Enquanto isso a gente vai conversando. A Samira, ela é terapeuta e eu quero até te fazer uma pergunta. Existe a necessidade do ser humano fazer terapia? A gente precisa fazer terapia? Olha, eu falo assim que terapia é uma coisa que já devia ser... No primeiro ano do ensino fundamental, a gente deveria ter uma matéria, uma grade ali para inteligência emocional, autoconhecimento, que é muito necessário. Eu falo assim que todo mundo, por mais que a pessoa se apresente saudável emocionalmente, tudo bem, todo mundo, todos nós deveríamos. Sempre nunca ninguém tá tão bom que não possa melhorar, né? Sim. Então é muito importante, sim. Mas a terapia, ela é pra ajudar, por exemplo, eu tenho um trauma, eu vou lá e vou resolver esse trauma. Mas a pessoa existe alguém que não tem nenhum trauma, existe alguém que não tenha nada pra resolver? Olha, é muito difícil, porque como eu trabalho aí dentro dessa linha das constelações e mesmo a psicanálise, a gente entende que a vida não começa ali desde quando a gente se lembra, por volta dos 5 anos, desde o útero da nossa mãe a gente já tem memórias, a gente já consegue sentir as coisas que vão acontecendo. Então, eu sinceramente acho humanamente impossível um ser humano sem traumas, porque por mais que você tenha uma família estabilizada, bem estruturada, é impossível, o ser humano ele é único, então ele tem desejos e necessidades que são únicas e que é impossível, por mais que nós tenhamos uma família boa, estruturada, que essa família supra tudo aquilo que a gente necessita. Então sim, a gente tem traumas, lógico que alguns têm aqueles traumas punk e outros nem tanto, mas que trauma todo mundo tem, né? O parto é um trauma. Pensa, você tá ali dentro quentinho, gostosinho, recebendo comida o tempo inteiro, de repente você é colocado no mundo gelado, onde você te tiram a força. Para você comer, você tem que chorar, então isso já é um trauma. Então, o nosso nascimento já é um trauma. Nossa, eu já ouvi muito o pessoal falando isso. E engraçado que meu pai, esses dias, ele tava conversando, e eu falei pra ele assim, pai, não sei de quem que a gente tava falando. Aí eu falei, pai, mas existe o trauma que é desde da gestação, né? O bebê tá na barriga e ele já pode ser traumatizado. Aí meu pai, não, Henrique, isso não existe. E não sei o que. Aí ele, não, tudo bem. Na barriga eu aceito, porque aí tem a mãe, o meu pai, porque aí tem a mãe, e a mãe pode estar com trauma e levar, sabe, ele fez um negócio, mas depois que você nasce, quando você é criança, você não tem trauma, não tem como você ter trauma de criança. Eu falei, pai, é o momento que a gente mais tem trauma, é na nossa infância, não é? De 0 até por volta dos 5 anos, que é justamente a fase onde a gente não se lembra, é onde mais forma todos as nossas dores, os nossos traumas, a nossa personalidade, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu brinco que é assim, quando a gente é criança, é que nem um gravadorzinho que fica lá no REC, gravando. Quando a gente se torna adulto, aperta o play, a gente sai repetindo, sem nem saber por que a gente repete. É aquela coisa que você vai fazendo e você nunca para se perguntar por que eu tô fazendo isso. Então, é isso, assim, a gente tem muita coisa que acontece. Cientificamente mesmo, quando a gente está grávida e a gente fica com alguma preocupação, alguma coisa está acontecendo no externo, automaticamente o útero ele fica mais rígido, mais duro e se torna mais gelado. Então a criança ali dentro, ela já sente que de repente a criança dá uma mexidinha ali dentro e aquele útero retrai. Automaticamente na emoção da criança ela já pode começar a sentir que tem algo de estranho ali fora, então por isso que é tão importante durante o período da gravidez, a mãe tá bem, tá tranquila, tá na medida do possível, né? Tá grávida, é impossível você ficar tranquila o tempo inteiro, mas
na medida do possível você ficar calma, tranquila, porque o bebê sente muito as nossas emoções durante a gestação. Nossa, como que pode, né? O funcionamento do corpo é tudo... É perfeito. É uma coisa linda, assim, quando você começa a conhecer, é lindo, funcionar, é tudo muito... A natureza é perfeita. E tem até, né, eu sou analista corporal e comportamental. E daí o pessoal brinca que é analista corporal pra ver o índice de gordura. Eu falo, nossa, daí é outra área que eu não manjo nada. Mas é assim, tem muita gente, às vezes, não sei o seu caso, mas tem muitas famílias que a gente olha 5, 10 irmãos, parece que é tudo filho de pais diferentes, porque cada um é diferente do outro. Mas por que isso acontece, né? A natureza, ela é tão perfeita, o nosso processo de adaptação é tão perfeito, que de acordo com o que acontece do 0 aos 5 anos, o nosso corpo se molda de maneiras diferentes para se adaptar ao meio. Então tem aquela pessoa que é mais bem magrelo, com as quinas pontudas, tudo, é por causa de algo que aconteceu. Tem aquele que já é mais gordinho, tudo. O nosso corpo é exatamente o que precisa para se adaptar ao meio, igual um camaleão, assim. E, lógico, mas o cabelo de todo mundo lá em casa é igual. Cabelo, cor de pele, cor dos olhos, isso daí é muito genético mesmo. E às vezes até formato do nosso corpo, sim, lógico que conta, minha perna é igual a do meu pai, não sei o que, isso conta. Sim. Mas tem muitas coisas, por isso que tem muitos irmãos que são tão diferentes, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Cada um sentiu um mundo diferente, uma necessidade diferente. E nessa questão aí que a gente estava falando sobre criança, eu acho que a gente acaba se traumatizando justamente porque nós não temos a maturidade suficiente, com pouca idade, para entender as coisas. Porque hoje, assim, adultos, é claro que também podemos ter traumas, só que hoje a gente consegue ter mais maturidade para resolver, não é alguma coisa nesse sentido? A criança, ela sempre vai dar um jeito de trazer aquela dor que ela tá sentindo pro mundo de fantasia e de brincadeira. Então, quando a gente é criança, a gente não interpreta da mesma forma que a gente interpreta quando adulto. Então a criança, ela cria um mundo à parte. Vamos supor, ela tá num lar ali onde o pai bate na mãe, ou tem ali alguém, de repente o pai é alcoólatra, aí chega em casa, a criança dá um jeito de transformar tudo aquilo para não sofrer tanto, ela transforma aquilo em fantasia. Então às vezes ela vai pro quartinho dela e cria um mundo à parte ali de brincadeiras, mas não que isso não tá gravado sim. E ela muitas vezes repete isso na fase adulta, daí a gente fala, né, tem muitas mulheres que até você fala assim, nossa, mas ela sofreu exatamente isso, o pai fazia isso com a mãe, agora ela casou com uma pessoa que faz igual. Como assim, se ela já sabia que essa fórmula, essa receita não dava certo? Mas por quê? Tudo aquilo que a gente vive quando criança, a gente entende que aquilo é o normal. Então a gente, por 2 motivos, quando a gente cresce, a gente repete porque a gente entendeu que é normal, ou então repete na tentativa de resolver aquilo. Lá atrás eu não tinha forças, ferramentas o suficiente para lutar contra isso, mas agora eu tenho, então eu fico repetindo trauma. Mas dá para solucionar isso? Opa, dá. A consciência é tudo. Então, assim, quando você percebe, que você fala por quê, e esse é o papel da terapia, entender por que eu tô fazendo isso, por que eu tenho dedo podre. Gente, ninguém sabe como você escolhe homens errados. Muito isso aqui no salão, muito. O pessoal, eu tenho dedo podre. Não, algum motivo tem. Então, o papel da terapia é, vamos sentar e entender por que você escolhe homens errados, o que tá acontecendo, o que te atrai num homem. Eu gosto disso, quando ele fala assim comigo, daí a gente vai pegando pontos. Sabe aquele novelinho, até tem muitas imagens que falam, né, da terapia, mostra o cérebro da pessoa, desenho de um novelo de lã todo cheio de nó e depois ele ficando lisinho, certinho, né, e fazendo enroladinho ali certinho, que é isso, organizar as ideias, organizar os pensamentos para a pessoa conseguir entender por que ela toma toma as decisões que ela toma, por que ela escolhe o que ela escolhe, e daí quando ela cai em si e fala, putz, é por isso que eu escolho esse tipo de homem, é por isso que eu tenho sempre as minhas amigas, eu sempre tenho o mesmo problema, o mesmo conflito na relação com o profissional, e é lindo, né, esse processo, né? É lindo. Essa descoberta, né, eu acho que a gente vai se descobrindo até acabar a vida, né?
Com certeza. Não tem, acho que não tem um momento de falar, nossa, agora eu já sei 100% de mim. Não, é impossível. Até porque, né, dizem, né, estudos que falam assim que o nosso consciente é mais ou menos por volta de 7%, todo o resto é inconsciente. É muito pouco, É né? muito pouco, então assim, tem um filme que é muito legal, que é a Lucy, não sei se você já viu com Morgan Freeman. Não sei. É muito legal. Fala assim, ele é bem, como fala, quando tem, né, efeitos especiais, quando é bem... Ficção científica? É bem de ficção, assim, mas ele traz muitos fatos que são reais. Então, na história, assim, é uma moça que, uma turma que toma uma droga que expande a sua consciência. Então, você vai ficando... Então, ela começa num nível, essa droga vai indo por porcentagens, assim. Então, primeiro começa... É bem viagem, mas traz muitos fatos bem legais, assim. Então, vai expandindo. Primeiro, ela começa a expandir de escutar, sem precisar ouvir a pessoa falando. Ela começa a saber o que o outro tá pensando e não sei o que. É bem assim. Mas é legal porque vai mostrando isso. O quanto, quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai começando a perceber, a captar coisas que naturalmente a gente não consegue. Mas eu acho que a gente vai enlouquecer também, né? Com certeza. Olha, eu dando spoiler do filme, né? Assim, mas você começa a enlouquecer, porque imagina você... É muita informação ao mesmo tempo. E assim, por que será, né, que a gente não se lembra das coisas? É uma proteção. Você imagina você se lembrar... Se a gente só lembra lá dos 5, 6 anos pra frente, a gente é cheio de trauma, de várias tretas pra resolver. Você imagina se a gente lembrasse de tudo, de como foi a gestação, de como foi um aninho, de todo mundo que me pegou no colo e eu senti, que eu escutei, tudo que falaram e que eu me lembro. Porque quantas coisas que não falaram pra gente na infância a gente não esquece nunca, né? Você imagina lembrar de tudo. Mas é impressionante que eu acho que quanto mais tempo a gente vai vivendo, por exemplo, hoje eu tenho 24 anos. Aí eu tenho 24 anos. Aí eu lembro dos 4 anos em diante. Mas eu acho que aí o pessoal, quando eu tiver 30, aí eu acho que eu vou lembrar, dos 6 anos em diante. Será que a gente vai perdendo a memória? A memória, assim? É boa pergunta. É, porque você pergunta pra alguém bem mais velho, a pessoa tem 70 anos, fala, quando você tinha 5 anos? Não lembro de nada. Você tinha 10? Às vezes lembro de uma coisinha ou outra. Parece, não sei, é da minha cabeça agora, eu tô já na psicóloga doida. Terapeuta doida, psicanalista. Mas, não sei, é da minha cabeça, assim, eu sempre eu fiquei pensando, porque eu converso com pessoas mais velhas, às vezes pergunto, e quando você tinha tantos anos? E quando você não sei o quê? Às vezes a pessoa não lembra, que nem eu lembro. A impressão que a memória vai se sobrepondo, né, assim. Aí vai tirando as passadas e colocando as novas pra poder caber no HD. Pode ser, eu vou procurar faz sentido? Isso melhor, porque eu não sei te dizer, mas parece que faz sentido isso mesmo, né? Que a gente vai perdendo realmente, assim, os lapsos, né? Assim, a gente vai perdendo as memórias e vai sobrando só alguns lapsos, algumas coisas que foram muito importantes, muito marcantes, que a gente vai lembrando. Deve fazer sentido. Eu tava reparando isso há um tempão atrás, já ficava olhando assim, falando. Só que aí eu penso, não, eu tô muito louca, tá muito louca, chega. Você tem potencial pra ser terapeuta, viu? Porque o principal métrica é a pessoa ser meia doida. Eu já reparei. Olha pra onde ninguém tá olhando, pensa no que ninguém tá pensando. Assim, você fala, olha, tem potencial. E o pessoal, por você ser analista corporal, o pessoal não fica pensando, nossa, ela tá me analisando agora. Ai, você vai me analisar? Não, mas vamos conversar, mas não fica olhando pra mim, não. O pessoal faz isso com você? Sim, tanto que na primeira vez que a pessoa vai no meu consultório, normalmente eu me apresento, né? Falo, eu sou a Samira, sou formada nisso. Ultimamente eu ando omitindo a parte da analista, porque toda vez eu falo assim, então eu sou analista corporal, comportamento, a pessoa já vai, né? Tipo assim, já vai se ajeitando, senão vai me analisar. Não, né? Até porque tem análise comportamental tem até aquele canal no YouTube Metaforando, o rapaz faz umas análises, né? Se pisca, se olha pro lado direito, se faz isso, mas nesse caso não é isso. É análise corporal voltada realmente para o formato do corpo, para demonstrar, de acordo com o formato do seu corpo, quais são os seus recursos, que são as suas maiores potências, e as suas limitações, o que você tem mais, não é limitação, mas o que você tem mais dificuldade naturalmente. Então, quando você se conhece bem, assim, entende, eu tenho isso de recurso e isso já não é a minha zona muito de
zona boa ali. Então você começa a agir mais, jogando mais no seu time, entendeu? É mais fácil, assim, então é bem legal. Mas hoje eu nem costumo mais, antes quando eu comecei, eu fazia bastante a análise corporal, mas porque é um gráfico lá que a gente preenche, vai fazendo análise de parte por parte, os olhos, a boca, o tronco, a perna, o quadril, tudo, a gente analisa todas as partes pra chegar numa porcentagem X e falar, olha, assim, assim, assado. Hoje eu nem faço mais porque eu já utilizo disso como ferramenta no próprio consultório. Então, vamos supor, chega uma pessoa com um perfil X, eu já sabendo quais são as necessidades dela, lógico que eu dou alguns toques, olha, você tem uma necessidade mais assim, a pessoa, nossa, é isso mesmo. Então eu já vou usando aquilo como ferramenta, mas não para uma análise de um gráfico, assim, igual eu fazia antigamente. Hoje eu uso de uma maneira mais natural, assim, sabe? Vou jogando as dicas pra pessoa, tudo. Mas eu acho que o pessoal tem uma ideia errada do que é um terapeuta. Eles acham que é um conselheiro. Não, porque... E não é. Não. O conselho é pra amigo. Por quê? O amigo, ele vai falar a minha opinião, tipo, eu sou sua amiga, você fala, eu briguei com meu namorado, não sei o que, não sei o que. Eu falo, olha, amiga, será que se você fizesse isso e aquilo não seria melhor? Então eu tô dando a minha opinião pra você. A terapia não é isso. A terapia, você vai entender o que mora dentro de você, o seu desejo, a sua vontade. O papel do terapeuta, na verdade, é ser uma lanterninha que vai iluminar aquilo que você, aí de dentro, que você não está conseguindo enxergar. Por isso que eu falo que é tão importante o autoconhecimento é tão importante, porque se você não se conhece, volta naquilo que até a gente estava conversando lá no dia da Maria Margarida, né? Se você não se conhece, você não sabe o que te preenche, aonde você quer chegar, então não adianta eu falar pra você, olha, eu acho que você devia fazer isso e aquilo, mas isso não é seu, é meu. Então eu não posso levar o meu conteúdo pra você, né? Então tem que, o papel do terapeuta é ser o mais imparcial possível pra ele iluminar o que tem aí dentro de você, né? Sim. É interessante até você contar pra gente qual que é a diferença, né? Você falou, você não é psicóloga, você é terapeuta, você é psicanalista. Isso. Então, tem gente que ainda não tem muita noção da diferença. Até eu, às vezes, me perco um pouco, você viu que eu chamei de psicóloga. Se você puder falar pra gente qual que é a diferença. Olha, a psicologia, a pessoa faz uma faculdade lá de psicologia. E lógico que tem várias áreas dentro da psicologia, né? Você pode ser psicóloga na parte do trânsito, você pode ser... Tem muitas áreas. Mas geralmente a psicologia vai atuar dentro do comportamental da pessoa. Já a psicanálise é diferente porque a psicanálise estuda o inconsciente. Então é aquilo que você não fala, onde eu tenho que atuar, onde eu tenho que pegar, sabe, palavras que saem assim soltas, sabe aquela coisa? Você fala, nossa, confundi. Não confundiu. Tem um porquê. A gente fica chato, porque tudo assim, às vezes você fala uma coisa, daí você erra uma palavra, você fala, de repente você tá contando uma história pra mim, você vai falar o nome da sua mãe. Meu Deus, se você errar o nome do namorado agora, a gente vai descobrir. Exato. Falar o nome do ex, né? Meu Deus do céu. E daí você só fica assim, sei, conte-me mais sobre isso. Assim. E às vezes a gente deixa passar, deixa desenrolar, né? Não fala nada e depois você volta disfarçadamente naquela pergunta, porque tudo tem um porquê. Então a psicologia é a faculdade que você faz, você atua mais no comportamental. A psicanálise é o curso que você faz de psicanálise e onde você atua mais no inconsciente da pessoa, é mais aquela coisa da análise mesmo, da pessoa falar e você ficar muito mais num trabalho de ficar escutando e pegando as coisas que ela vai falando, os atos falhos, que são essas coisas soltas que saem sem querer, né? Tudo. Já o terapeuta, ele pode sim ser um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta holístico, que é reiki, acupuntura, teta healing, constelação familiar, florais, aromaterapia, enfim, são várias áreas que são complementares, por isso que chama terapia alternativa complementar, porque ela não substitui uma análise, a terapia com uma psicóloga, com uma psicanalista, ela não substitui, mas ela é complementar, então a pessoa faz
ali ela não tem condições de resolver a vida numa constelação familiar. Ela vai ter muita consciência de onde está a raiz do problema, do que está acontecendo, mas não é o suficiente. Ela precisa sim de uma terapia, um acompanhamento. Um acompanhamento, né? Isso. E o que te levou para essa profissão? A minha dor. Pra variar, acho que quase todo mundo, a gente sempre escolhe uma profissão que fale sobre a gente, né? Eu desde pequena, eu falo que eu era uma criança estranha, porque eu gostava de ficar ouvindo conversa de adulto. Minha mãe, assim, os vizinhos, às vezes o pessoal, eu ficava só lá observando e eu sempre pensava, como que eu poderia resolver esse problema? Eu sempre, tipo, bem criança. Na adolescência, tive uma depressão muito... Eu era, assim, uma pessoa muito introspectiva, muito observadora, sempre me sentia muito inadequada. Daí chegou a fase da adolescência que eu gostava de um visual muito doido, da Zona Moicana e não sei o que, porque eu era tão tímida, tão fechada, que de alguma forma eu tinha que me mostrar. Então eu criava aquela máscara, né, de eu sou rebelde, não sei o que. E que tem tudo a ver, meu, que faz cabelo aqui, a gente identifica essas coisas. Tem gente que transmite com a imagem que ela já é, né, e tem gente que transmite uma imagem do que ela gostaria às vezes de ser. Porque eu cresci muito com aquela coisa de, você é meiga, eu odiava. Pra mim, se alguém falasse pra mim, você é meiga, delicada, tava me xingando. Eu odiava esse rótulo. Então, aquela imagem muito doida, não sei o que, era tipo, não sou isso, no final eu era, eu sou assim, sabe? Então, só que eu não sabia transmitir firmeza, eu achava que ser meiga, ser delicada era ser boba. Então, eu não conseguia passar firmeza, porque era extremamente insegura, introvertida. E beleza, passou, foi na adolescência dessa maneira. Nesse meio tempo eu engravidei. Eu engravidei com 19 anos. E daí eu peguei, abri mão de tudo isso, né? Ali no primeiro momento. E daí eu tive uma depressão muito grande. Beleza, levou, passou, fui caminhando, não tratei, não, tipo, sabe quando você fala, não, vai deixar e vai passando por cima de tudo, beleza. Daí, depois comecei a fazer faculdade, daí prestei pra psicologia e pra moda, só que tava muito, passei, daí era particular, passei, só que daí na época eu fui mandada embora do serviço, não deu pra pagar. Daí eu fui, arrumei um emprego, mas ganhava menos, daí eu fui fazer administração, que era o que dava, porque era baratinho. Foi em 2010, daí eu tive uma depressão pesada mesmo, assim, sabe? Tipo, daquelas assim, e até então eu achava que o problema era do mundo, né? Todo mundo era problema, menos eu, assim. Eu era vítima, não sei o quê. E daí foi onde eu fui levando, daí comecei a passar com psicólogo, tudo. Beleza, de 2010 passou, fui fazendo terapia, tomei remédio, melhorou, mas não era, sabe quando fica aquelas coisas que parece indo e vindo e não sei o quê? Oscilando, não era aquela coisa bacana. Daí de 2017 para 2018, na verdade, eu comecei a fazer cursos. E daí o primeiro curso que eu fiz foi esse de análise corporal comportamental, foi aquele boom, assim, eu falei, caramba, me ajudou muito, mas muito, muito, muito. Daí eu comecei a me entender e não sei o que, foi onde eu me apaixonei. Daí eu falei assim, bom, se me ajudou tanto, pode ajudar outras pessoas. E daí veio que nem um furacão esse sonho, retomou da psicologia. Eu não fiz a faculdade de psicologia, mas eu falei, putz, eu vou ser terapeuta, eu vou ajudar e não sei o que. Eu escuto muita gente falando, eu não vou fazer terapia. Eu não preciso disso, eu não tenho nada de ruim em mim, não é nem de ruim, não tem nada de errado comigo. Não sou louca. Eu tô certa, eu sou doida, não tem nada de errado. E assim, como convencer essa pessoa que ela precisa? É bem complicado. Eu recebo quase que semanalmente ligação de mães, esposas, falando, queria levar meu filho, minha filha, mas tá resistente. Queria levar meu marido, mas ele não quer. E é o que eu falo, a pessoa fala, você não pode mandar uma mensagem no WhatsApp falando, essa terapeuta, não sei o que. Eu falo, gente, não, porque infelizmente a pessoa precisa, como ela vai perceber que ela precisa de terapia? Quando a dor dela for insuportável mais do que o orgulho dela, mais do que a cegueira dela, entendeu? Aí ela vai buscar quando realmente doer muito, porque caso contrário, você obriga seu filho adolescente a buscar terapia, não sei o que, você obriga ele, não vai adiantar, ele vai ficar parado lá, tudo que você vai falar, a pessoa não tá nem aí.
A mesma coisa, homens têm muita, graças a Deus hoje tá melhorando, mas eles têm muita resistência à terapia. Não, essa coisa de doido, porque o homem é muito objetivo, muito racional, ele não gosta de voltar pra dentro, né? Ele é muito mais pra fora. Então, tem muita resistência. Eu, particularmente, eu falo assim que se a pessoa, até às vezes uma resistência de tipo, nem sei se vai funcionar, mas vai, minha última tentativa, até aí ok. Agora, se a pessoa realmente não quer, eu não atendo, assim, porque a mãe pediu, a esposa pediu. Ela tá forçando a pessoa porque a não fazer. rola de jeito nenhum. Vai doer, em algum momento vai doer a ponto dela falar, nossa, acho que agora realmente... O ruim é que às vezes a pessoa vai no último momento ali mesmo, né? Quando já tá... Que nem se ela fosse antes, talvez seria mais fácil pra resolver. Ela vai quando já tá tudo estraçalhado, né? Mas tem uma coisa, eu acredito muito, aí a gente já entra mais numa parte energética, assim, eu acredito muito que tudo tem a sua hora, tem o seu porquê. Talvez, se a pessoa é muito teimosa, ela precise que tudo esteja estraçalhado para ela reconhecer. Porque talvez se ela fosse antes, ela não daria valor, ela ia achar que... Sabe, às vezes precisa realmente ela perder tudo que ela falou, olha... Choque de realidade mesmo. Exatamente, porque se ela não perder nada, ela pode ainda ter um plano B, falar assim, nem acho que tá tão ruim assim, eu fui mais por ir, não sei o que. Agora, quando ela perde, ela fala, caramba, acho que realmente as pessoas estão razão, eu preciso de ajuda. Finalizamos o cabelo da Samira, fizemos um botox no cabelo dela. Você gostou, Samira, do cabelo? Gostou da entrevista? Adorei também. Se você gostou do vídeo, já curte, compartilha, comenta, se inscreve no meu canal e até semana que vem. Tchau, tchau.